Na semana passada eu trouxe uma mensagem baseada numa crítica a uma canção que está fazendo bastante sucesso. Essa canção se chama Raridade. E a repercussão durante a semana foi muito positiva. Vários testemunhos, pessoas compartilhando como tinha sido bênção para a vida daqueles que puderam ouvir. Alguns em primeira mão, outros através da internet, através do YouTube e de outros meios de comunicação. E a canção realmente é muito complicada, muito melodiosa, apelando para os sentimentos, apelando para as emoções, mas cuidado, porque esta é a estratégia do diabo. Apela para o sentimentalismo, apela para o coração, cativa, fisga pelo coração, te apaixona e te engana. O coração do ser humano é enganoso e o diabo sabe disso. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Por isso, cuidado quando você está sendo guiado pelas emoções, pelo sentimento, porque os enganadores, inclusive as propagandas, tudo que há no mundo, sabe aqueles que tem muita lábia, os sedutores, como sabem trabalhar o coração, com o intuito o quê? De tirar proveito e partido. Bom, mas tem um outro cântico, e alguém chegou e falou para mim, mas você exatamente combateu aquele ponto da canção que diz, se você desistir, não tem problema algum não, porque Deus não desiste de você mesmo quando você desiste dele. E eu mostrei o perigo disto. Por quê? Porque tem tantos textos bíblicos que falam o contrário. Como, por exemplo, aquele que se envergonhar de mim, quem falou foi Jesus. Estou aqui citando uma frase de Jesus. Aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei dele no reino dos céus, no dia do juízo final. E poderíamos citar muitos outros versos como citamos, mas não vamos repetir a mensagem. A mensagem está lá guardada, gravada, tem o texto dela também, tem o áudio, tem o vídeo. Vocês podem ver com bastante calma. Mas não tem aquele outro cântico que a gente canta aqui na igreja que eu não critico. Deus do impossível, não desistiu de mim. Porque esse não tem problema e porque aquele outro tem problema? Qual é a diferença? A diferença é de que este é um testemunho. Deus do impossível não desistiu de mim. Isso você pode dizer na tua vida. Deus não desistiu de você. Você fez isso e aquilo, e talvez você tenha aprontado alguma. E você pode testemunhar, Deus não desistiu de mim. Você está dando testemunho de sua experiência passada com Deus. Sabemos que Deus não desiste facilmente das pessoas. Mas eu lembro muito bem que quando o jovem rico virou as costas e foi embora, Jesus não correu atrás dele. Você está entendendo? Ou não está entendendo? Está percebendo que quando alguém toma uma clara decisão de apartar-se de Cristo, Cristo não o prende forçosamente a si. As pessoas são livres para ir e para voltar. Enquanto você tem vida, você tem esperança de voltar. Enquanto você tem vida, ouve a palavra e é tocado por esta palavra, significa que você tem esperança e que Deus ainda não desistiu de você. Mas cuidado. Cuidado porque se a gente desistir, se a gente o negar, se a gente virar as costas para Deus, se a gente for, digamos assim, rebelde, corremos sim o risco
da condenação final. Portanto, o que nós questionamos é a frase que diz: olha, sabe de uma coisa? Se você desistiu dele, ele não desistiu de você, ele não desiste de você jamais. Calma, que isso não é verdade, porque se isso fosse verdade, então todo mundo seria salvo, concorda? Porque o desejo e a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Esta é a vontade de Deus, que ninguém morra nos seus pecados, mas que as pessoas cheguem ao arrependimento. Deus tem isso como plano para a vida de cada um, a salvação. Mas esse plano não vai acontecer automaticamente, instantaneamente. Cai do cavalo todo aquele que acha que eu fazendo isso ou aquilo, tanto faz, o que Deus tem para mim vai acontecer, como dizia a canção. O que eu fiz ou deixei de fazer, pouco importa. Se eu obedeço, se eu desobedeço, se eu desisto, pouco importa. Ele não desiste, eu estou escolhido, e o que Deus tem para mim vai acontecer de um modo ou de outro. Isso é balela, isso é engano, cuidado. Bom, vamos lá. Imagine o que seria. Conhece a história de Davi? Quando Davi peca gravemente. Davi é culpado de adultério e de assassinato. Ele pecou gravemente. Mas o que ele fez ou deixou de fazer, não importa. E se ele morrer nesse pecado sem arrependimento? Veja que o profeta Natã, porque um verdadeiro profeta de Deus confronta o pecado e o pecador. Irmão, você pode até procurar outra igreja que vai dizer o que você quer ouvir, mas aqui você vai ouvir o que a palavra de Deus tem para te dizer. Você está entendendo? Veja, porque um verdadeiro profeta de Deus confronta o ser humano com o seu pecado. Se o profeta Natã, em vez de confrontar Davi com o seu pecado como o fez, cantasse a canção Raridade para Davi. Se ele chegasse para Davi e dissesse: Davi, você é um escolhido. Nada muda o fato de você ser um escolhido. O pecado que você cometeu não importa, não altera a marca de Deus em você. O que você fez ou deixou de fazer não altera o fato de você ser um escolhido, e ponto final. É isso. Seria confortante para o coração de Davi, que se sentiria acalentado por uma mensagem falsa dessa natureza, e que deixaria o homem confortável com o seu pecado. Está percebendo o problema? Ainda bem que Natã, ainda que com muita sabedoria, confrontou Davi com o seu pecado. E se Pedro, depois de ter negado a Jesus, Pedro chorou, não chorou? E chorou amargamente. Mas a canção diz que você não tem que chorar por causa dos seus pecados, que você não tem que chorar se você desistiu, que você não tem que chorar por coisa nenhuma. E se a Pedro, que chorava amargamente por ter negado a Cristo, fosse dito: não chore, pois o pecado não pode apagar a marca de Cristo em você. Ah, gente, está entendendo o problema? Está entendendo o perigo? E por aí vai. Então cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas, anos antes, meses antes da queda de Jerusalém, o que tinha de falso profeta, você não faz ideia. De verdadeiro profeta você podia contar nos dedos de uma mão, mas de falso você tinha um montão. Os verdadeiros profetas diziam: arrependam-se, porque senão a casa vai cair. Arrependam-se, porque senão a cidade será destruída. O juízo de Deus será severo sobre nós. Arrependam-se, porque senão o templo será destruído. E um desses profetas era Jeremias. Sabe o que fizeram com Jeremias? Prenderam Jeremias, calaram a boca de Jeremias, botaram ele numa prisão
E quem tinha o microfone, quem tinha a voz, e quem estava badalado na época eram os falsos profetas. Quem estava na ativa, os falsos profetas. Com uma multidão de seguidores. E o que eles diziam? Templo de Deus, olhando para as edificações do templo construído por Salomão. Templo de Deus, jamais será abalado. Isso aqui é obra de Deus, jamais será destruída. Falso profeta Jeremias está profetizando contra o templo. Olha, está vendo a inversão? Sabe o que eles acreditavam? Porque nós somos o povo escolhido, porque nós somos o povo do pacto, porque nós somos o povo liberto por mão forte, por Deus, porque o mar se abriu para nós, porque nós passamos a pé enxuto, porque o Senhor nos deu o seu mandamento, a sua palavra, porque nós somos o povo da aliança, nós somos abençoados e não tem para ninguém, e o pecado não pode apagar a marca de Deus em nós. É a canção, está entendendo? O que nós fazemos ou deixamos de fazer, pouco importa. O que nós fazemos ou deixamos de fazer não altera o fato de que somos povo escolhido. Está percebendo o contexto, como se aplica? Não, a casa não cai. Nós não somos destruídos, nós somos abençoados. Isso diziam os falsos profetas, porque o verdadeiro estava lá preso, e o que o verdadeiro dizia é: se não houver arrependimento, o que você fez ou deixou de fazer, você vai pagar tintim por ele. E onde está a graça de Deus? A graça de Deus está no fato de que, se você se arrepender, o perdão está aí conferido, e a casa vai ser mantida de pé. Mas a casa agora somos nós, a casa sou eu e você, chamados por Deus, salvos, agraciados pelo Senhor, mas que precisamos o quê? Manter essa casa em ordem, precisamos desenvolver a nossa salvação, arrependimento, permanência, os frutos do Espírito, e isso se faz necessário. Quem acha que pode ser cristão de qualquer maneira, de qualquer jeito, e que uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez escolhido, a escolha é incondicional, uma vez já tem uma promessa de Deus para mim. Essa história de ter uma promessa de Deus sobre a sua vida, para pensar se ela não tem um quê de condicional, porque o povo de Israel tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida. As promessas de Deus não são condicionais? Principalmente aquelas relacionadas a nós mesmos. Vamos parar para pensar. Vai olhando as promessas do Antigo, vai olhando as promessas do Novo. Quero convidar você a abrir então a sua Bíblia, porque o texto básico da mensagem de hoje se encontra em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha a ideia que corre por aí: eu sou cristão, então o que Deus tem para mim vai acontecer automaticamente. Não vai. Mas pode tirar o cavalinho da chuva que não vai. Jesus mesmo dizia para a comunidade dos cristãos, dos seus discípulos: batei e abrir-vos-á, buscai e achareis. Ele já dizia para eles: olha, que as coisas não acontecem automaticamente. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. A gente hoje orou a oração do Pai Nosso no momento do louvor: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Esse anseio, essa busca precisa ser persistente, precisa ser constante, precisa ser firme. E disso, Paulo, depois de praticamente 11 capítulos destinados à doutrina de nossa salvação, pela graça, através da fé em Jesus Cristo, ele exorta os cristãos que estão em Roma, dizendo: portanto, veja, isso aqui é a conclusão, é como que a consequência natural de tudo aquilo que ele disse, visto que Deus nos
proveu de tamanha salvação por sua graça e misericórdia. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eis aí a promessa. O que Deus tem para mim e para você? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela se cumpre automaticamente na vida dos cristãos? Pelo visto, não. A boa notícia é que Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a tua vida. Aí você pode dizer até um amém se você quiser. Se isso te entusiasma, se isso te anima. Talvez aquela notícia que não é tão boa é que isso não vai acontecer sem mais, sem menos. Que isso não vai acontecer de qualquer jeito, você levando a vida cristã do seu jeito de ser. Por quê? Porque se eu ler bem isso aqui, eu não preciso ser muito esperto para entender. Não é? Será que a gente precisa de muito estudo para compreender o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Vamos ler de novo. Veja, se é verdade que Deus tem para a vida de cada cristão algo que é bom, agradável, perfeito, uma vontade plena, boa, agradável e perfeita, é verdade também que ela, para ser experimentada, precisa de 3 coisas aqui, pelo menos, que eu consigo, tá aí, né? Eu dei uma destacada para não deixar ninguém, para ninguém passar aqui batido pelo texto. Vejam: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. A segunda coisa é: não se amoldem ao padrão desse mundo. A terceira coisa é: transformem-se pela renovação da sua mente. 3 coisas pelo menos. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. Será que está difícil entender? Está entendendo? Não tem dificuldade. O que Paulo está dizendo: olha, visto que Deus proveu para nós uma salvação tremenda, gratuita, Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos e graças espirituais, Ele morreu na cruz por nós, derramou e nos deu a justificação, e promoveu paz, reconciliação nossa com Deus. Temos tamanha bênção, uma vocação, algo que Deus tem para a nossa vida. Mas esse algo que é gratuito, que é uma oferta gratuita, tem uma condição. A gente sabe que a primeira condição que não está aqui é que você tenha fé. A outra condição é que você esteja arrependido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É uma condição elementar, básica. Mas a partir daí ele coloca 3, porque ele fala de fato aos cristãos, que ele já pressupõe já terem fé e arrependimento. Está entendendo? Então, se você já está em Cristo, o que se espera de quem está em Cristo, a grande maioria de nós aqui hoje reunidos, se enquadra nesta categoria de pessoas que já tiveram fé em Cristo, já exerceram fé e arrependimento, estão em Cristo. Portanto, irmãos, vocês são chamados de irmãos. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam a Cristo como um sacrifício vivo. Hoje cantamos muitas canções nessa linha, de eu me rendo, eu me ofereço, eu sou todo teu, eu estou aqui. Isso é uma coisa importante. A segunda é: não se amoldem ao padrão desse mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque a amizade do mundo acaba gerando uma inimizade com Deus. E isso o apóstolo João disse também à comunidade da fé. Olha o perigo que o mundo
oferece a quem é crente. Se o crente começar a ficar muito amigo das coisas do mundo, ele começa a se tornar secular, fica secularizado, ele fica como que fisgado pelas coisas do mundo, ele acaba sendo engalfinhado, ele acaba sendo sufocado, ele acaba morrendo. A amizade com o mundo acaba se tornando inimizade com Deus. Mas transformem-se. São todas atitudes que você tem que ter, que Deus não vai ter por você. Tem gente esperando que Deus tenha essa atitude por ele. Paulo não vê que Deus vai fazer isso por você, você vai ter que fazer isso por você mesmo, com toda a graça que Ele te deu. Ele te dá a graça. Lembra da parábola dos talentos que nós abordamos semana passada? Deus te dá os talentos, mas o que você vai fazer com os talentos é algo que Deus deixa nas tuas mãos. Deus não vai obrigar você a agir com o talento da maneira que Ele deseja que você haja. Se você quiser enterrar seu talento, será livre para tanto. Só que um dia Ele vem para pedir contas. É óbvio que o talento é uma graça e que sem o talento não poderíamos fazer nada. E isso diz Jesus em João capítulo 15, versículo 5. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Mas se o ramo estiver em mim e não der o fruto esperado, é cortado e lançado fora e ponto final. Não tem aquela história da canção que diz: o que você fez ou deixou de fazer não importa, o pecado não apaga a marca de Cristo em você. Se você desistir também não tem problema, Deus não vai desistir de você, porque se você, olha, nem necessariamente desistiu, mas simplesmente enterrou o talento, não deu o devido fruto, você já é passível de ser cortado e lançado fora. A gente vê também em Apocalipse a palavra do Senhor à igreja de Laodiceia, que vai na mesma direção. Vocês abandonaram seu primeiro amor. Ele diz isso para outra igreja, mas no caso eles também. Vocês não são quentes nem frios, vocês são mornos, e porque são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Portanto, aquela história que Deus nunca vai desistir de nós, parece não combinar com essa frase: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Não combina com João, registrado em João capítulo 5, eu corto vocês se vocês não frutificarem. Pelos seus frutos os conhecereis. E o fruto só é possível pela graça de Deus. Só é possível por estarmos em Cristo. Só é possível pelo Espírito. Mas ai de nós, se não dermos vazão ao Espírito. Nascemos pelo Espírito, temos que andar pelo Espírito. Mas se não andarmos em Espírito, se andarmos na carne, certamente morreremos, diz o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. E diz isto em Gálatas capítulo 5, diz isto em Romanos capítulo 8. Gente, é óbvio que a palavra de Paulo é destinada a cristãos que já receberam o Espírito e que precisam agora e são exortados a andarem em Espírito, porque se, pelo contrário, andarem na carne, se moldarem ao padrão desse mundo, o risco que correm é de serem cortados. Por quê? Porque sabemos muito bem que no reino dos céus, e quem disse isso é também o apóstolo da graça, não entrarão no reino dos céus os assassinos, os adúlteros, os mentirosos, e por aí vai. Então, meu irmão, se você nasceu de novo e de repente vive deliberadamente em pecado, você contraria a vontade de Deus e o plano de Deus para a tua vida, e a vontade de Deus nunca vai ser experimentada por você. Não se amoldem ao padrão desse mundo, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que Deus tem para a tua vida. Então, meu irmão, de braços cruzados,
folgado, com a Bíblia fechada, sem buscar, não vai encontrar nada. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E só vai achar porque Ele quer se deixar achar. Só vai achar porque Ele propôs isso por graça para a tua vida. Porque por nós mesmos, se buscássemos, nunca íamos encontrar. Por todas as nossas tentativas de boas obras, jamais alcançaríamos o céu. Portanto, tudo é graça de Deus. Mas uma vez a graça manifesta, exige-se do discípulo que negue-se a si mesmo, que se ofereça. Exige-se do discípulo que rejeite o pecado, que rejeite o mundo, que realmente esteja arrependido e desejoso da santificação, que seja transformada. A atitude é nossa. A gente está esperando: Deus me transforma, Deus me faça oferecer, Deus me mexa, Deus me mova, e Deus está pedindo isso de você. Veja que há um descompasso muito grande entre aqueles crentes que ficam esperando Deus fazer tudo para eles, quando Deus está usando o seu apóstolo pelo Espírito Santo para dizer: você, por favor, que já recebeu a graça, que já foi abençoado com toda sorte de bênçãos e graças espirituais, por favor, se ofereça. Você, por favor, não se amolde ao padrão desse mundo. Por favor, transforme-se, renove a sua mente. Aí sim, você vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Caso contrário, vai ficar alheio à vontade de Deus. Então, as bênçãos e as condições. Bênçãos e condições. A bênção é experimentar a vontade de Deus. A condição é: se ofereçam a Deus, não se amoldem ao mundo, transformem-se renovando a mente. Tem um outro texto que a gente encontra lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16, que, em outras palavras, diz basicamente a mesma coisa. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Como posso isso? Só pela graça, só pelo Espírito. Sozinho por mim mesmo, estou perdido. Mas o ramo que está em mim, disse o Senhor, esse dá muito fruto, e se não der, vai ser cortado e lançado fora. Então, se vira na graça, não é? Não é nos 30, se vira na graça. A graça foi dada, agora se vira, usa ela, é um talento de Deus para a tua vida. Se vira, se mova, faz esse talento frutificar, é isso aí. Nós somos filhos do quê? Da desobediência? Não, da obediência. Tem gente que pensa assim: ah, eu sou cristão da graça, eu não sou cristão da obediência. Isso aí não existe não, isso é outra Bíblia. Quem foi o falso profeta que ensinou um negócio desse? Gente, tem que obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, diz o Senhor. É Ele que falou. E ninguém tem mais graça do que nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem que obedecer os seus mandamentos. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Então eu posso me tornar santo? Mas isso não é muita presunção humana? Não. Você só pode se tornar santo porque você já é um cristão nascido de Deus e porque tem o Espírito Santo em você. Mas agora, porque eu tenho o Espírito Santo, eu já automaticamente vou fazer tudo que é certo? Se fosse assim, não tinha tanta exortação na Bíblia, gente. Quantas exortações? Esta aqui, por exemplo, tornai-vos santos, é uma exortação que coloca você na responsabilidade de tomar uma atitude em prol da sua própria santidade. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Apartai-vos do mal, visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Desembaracemo-nos do pecado que tenazmente nos assedia, diz o autor de Hebreus no primeiro versículo do capítulo 12.
cumpre a mim, a você, a atitude de nos desvencilharmos do pecado, nos desembaraçarmos do pecado, de rechaçarmos o pecado, de rechaçarmos o diabo. Não que possamos qualquer coisa por nós mesmos, mas é pela graça, e na graça temos que tomar uma atitude. Por isso que Tiago dizia: você diz que tem fé e não precisa de obras? E ele caçoava de todos os que pensavam que podiam ter fé e não ter obras. Ele achava isso um conto de fadas. E ele dizia: a fé sem obras é morta. Dizia mais: mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras vou mostrar para você a minha fé. Está entendendo? Quais são as suas obras que revelam a sua fé? Quais são os seus sacrifícios vivos de si próprio que demonstram a sua fé? Quais são as atitudes concretas, atos concretos que revelam que você realmente crê em Deus? O resto é ficção. O resto é uma parábola bonita que não se encontra na Bíblia, mas em qualquer livro de falso profeta por aí. As promessas condicionais continuam em Deuteronômio 19, depois dele mencionar uma série de bênçãos, promessas, propósitos de Deus para a vida daquele povo Israel. Deus conclui da seguinte maneira: desde que guardes todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Olha a condição aí. Uma série de bênçãos mencionadas anteriormente, e a conclusão é: elas se cumprirão na tua vida. Na vida, são promessas de Deus para você, desde que guardes todos esses mandamentos que hoje te ordeno, para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias. Quais são as condições aqui claramente mencionadas? Obedecer, guardar os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e fazer tudo isso, andar nos caminhos de Deus com perseverança. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Está aqui. Por que a casa caiu em Israel? Porque eles achavam que bastava ter sido escolhido, que bastava carregar o nome de Deus, ter o nome no rol da nação de Israel, ter o sangue de Abraão, ou qualquer outra confiança. Eles achavam que isso bastava. É verdade. Eles deixaram de obedecer, deixaram de amar e não perseveraram em andar nos caminhos do Senhor. Jeremias profetizou: a casa vai cair, o juízo vem sobre vocês, a destruição é inevitável, a não ser pelo arrependimento. Mas eles não se arrependeram e experimentaram tamanha destruição. Bom, João 13, versículo 17, registra uma frase de Jesus muito elucidativa, muito apropriada para esse contexto. Tem tudo a ver com esta mensagem. Veja só: a felicidade não está em conhecer a vontade de Deus, mas em praticá-la. Sabe o que é que Jesus disse? Se você conhece estas verdades, bem-aventurado você é. Parou por aí a frase? Não. Se você conhece isso que eu estou te ensinando, se você conhece a palavra de Deus, você é bem-aventurado se você a praticar. Feliz é o que pratica, o que obedece, e ponto final. O resto é mentira, o resto é engano, o resto é canção melosa, passando a mão na cabeça de pecador, para deixá-lo conformado e amoldado aos padrões deste mundo.
escravo do pecado, rendido aos pés do diabo e confortado por falsos profetas, por mensagens enganosas, por uma graça barata que nos leva direto ao inferno. A felicidade não está em conhecer, está em obedecer. Felizes e bem-aventurados os que obedecem, porque se alguém ouve as minhas palavras, diz Jesus já no final do Sermão da Montanha, em outra ocasião, e não as obedece, eu vou comparar essa pessoa, essa criatura que conhece a minha palavra, mas não dá ouvidos, não obedece, aquele que construiu a sua casa sobre a areia, veio o temporal e a casa caiu. Mas aquele que ouve e obedece, eu vou comparar aquele que construiu a casa sobre a rocha. Veio o mesmo temporal, mas a casa permaneceu em pé. Irmãos, sem obediência não dá. Então, fiquemos ligados. No Salmo 81, Deus revela seus planos de bênçãos para o povo, mas Ele também lamenta: se tão somente você me escutasse, ó Israel. O problema é que Israel não vai escutar, gente. Isso já é história. Isso já é passado. Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam, não escutaram. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos se são enviados. Quantas vezes eu quis salvar você, o meu propósito para você era coisa boa, era salvação, mas vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, não vai ficar pedra sobre pedra. Portanto, Cristo profetiza a destruição sobre aqueles que não obedeceram, que não acolheram, que resistiram à voz do Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 3, versículos 10 a 12. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, quem é que quer amar a vida e ver dias felizes aqui na terra? Aqui na terra, isso aqui é uma promessa para cá. Ei, eu quero. O vô Raul deve ter honrado pai e mãe à beça, porque é uma promessa para quem honra pai e mãe: seus dias sobre a terra serão prolongados. Perceba que promessas de Deus estão condicionadas, atreladas a determinadas condições. Se você honra seu pai e sua mãe, você tem a sua vida alongada. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. E agora pegou pesado. Não pode ser fofoqueiro, não pode ser maledicente, não pode ser fuxiqueiro, não pode praguejar, não pode ofender, não pode amaldiçoar. Não é verdade? Está escrito aqui ou não está? Será que Pedro conhecia o Espírito do Senhor? Com quem foi que Pedro aprendeu tal princípio? Aí a gente quer uma vida abençoada e não cuida da língua, não refreia ela, deixa ela livre e solta. Não importa o que eu digo, o que eu deixo de dizer, a marca de Cristo não será apagada. Ah, que conversa fiada é essa? Eu fico por conta com esses ensinos que não tem nada a ver com a Bíblia. Você não encontra respaldo na Bíblia, e tem gente chorando, se emocionando. Gente, se liga, separa, cuida do seu coração, ele está mandando na sua cabeça. Isso não é bom. Volte-se para a palavra de Deus e deixa Deus falar, deixa Deus ensinar. Olha aqui o ensino: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Não seja mentiroso, não seja maledicente, não seja cruel com as suas palavras, não seja maligno, não seja perverso. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Agora é atitude com as mãos, com os pés, com o coração, com tudo mais. Busque a paz
e empenhe-se por alcançá-la. Eu não sabia que precisava tanta coisa e tanto empenho. Eu achava que eu já sou crente, já fui batizado, eu vou ser abençoado agora. Faça isto ou faça aquilo. A marca de Cristo não vai ser apagada, o pecado não muda nada. Gente, que balela, que conversa furada. Você já percebeu que existem diferenças entre crentes e crentes? E sabe qual é a diferença? É que uns têm fé mesmo, uns acreditam mesmo, uns obedecem de verdade, uns buscam para valer, uns praticam o que é bom, uns são sinceros filhos de Deus, e outros são relaxados, relapsos, só tão cristão da boca para fora, nunca se renderam, nunca se ofereceram a Deus, nunca se apartaram do mal, nunca renegaram o mundo com as suas paixões, nunca transformaram a sua mente pela renovação, transformaram o seu coração, a sua vida pela renovação da sua mente. Porque os olhos do Senhor, veja só, repousam sobre os justos. Mas eu pensava que justo era só justificado. Eu já fui lavado pelo sangue de Jesus, já sou justo. Gente, a justiça de Deus também tem esse aspecto judicial, digamos assim, mas ela não se restringe única e tão somente a uma pólice de salvo que nós ganhamos, de justo que nós ganhamos. Não é apenas um título de justo, nós recebemos o seu Espírito para andarmos e vivermos em justiça, para praticarmos o que é bom. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque e a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os que agem assim. Em outras palavras, aqueles que refreiam a sua língua de todas as coisas malignas que a língua é capaz de fazer, aqueles que praticam o que é bom, aqueles que se apartam do mal, aqueles que se empenham por buscar a paz, que são da paz, que são filhos legítimos do príncipe da paz, porque os olhos do Senhor repousam sobre estes. Meus irmãos, Deus sabe enxergar o nosso coração, a nossa vida, e percebe muitas vezes que há uma dissociação entre o que professamos, o que cantamos, o que declaramos, com o que de fato praticamos, vivemos, agimos, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Existem justos na acepção da palavra. Vistes o meu servo Jó, homem justo, piedoso, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Pode muito em seus efeitos a oração do justo. E agora entendemos que justo aqui é justo mesmo, não apenas justificado, não apenas absolvido, não apenas um pecador como os outros, igualzinho aos outros, praticador dos mesmos males dos outros, que recebeu uma absolvição, título de justo. Cuidado com essa graça barata. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E por que ele diz isto? Exatamente voltado para um grupo de crentes. Porque existem crentes iludidos com a ideia de que podem viver como bem entendem, e que são de Deus, e que podem praticar os males, e o que faz ou deixa de fazer, não importa, vai ser retirada aquilo que já aconteceu, já fui escolhido, já fui salvo, não vai ser alterado. Cuidado, porque o Senhor está contra e não a favor, contra os que praticam os males. Então sejamos praticadores da vontade de Deus. Crentes infrutíferos não têm base para a certeza de sua salvação. Jesus disse: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Para quem ele disse isso? Para aqueles que ele mesmo chamou de sal da terra. Veja, vocês são o sal da terra. Ele não está colocando sob suspeito o fato de serem ou não serem. Ele declara: eu sei que vocês são crentes, eu sei que vocês são de Deus, eu sei que vocês são legítimos seguidores, vocês são o sal da terra. Para esses que são denominados sal da terra, não por mim, não por qualquer outra pessoa, mas por aquele que tudo vê, tudo enxerga e declarou: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, portanto ele identifica que há sabor,
na vida de vocês, na vida dos crentes. Mas se o sal perder sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Isso é um quadro de perdição ou não? De total perdição. Então um crente pode perder a salvação? Obviamente que sim. Vocês são sal da terra. Se perder o sabor, perde também a condição de sal. Perde e é jogado fora. Outro versículo dele que já citei, João 15:2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Hebreus 6. Aqui para falar um pouquinho da graça. Veja como a graça é descrita nesta parábola. Parábola da vida do cristão. Hebreus 6, do versículo 7 a 8. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Portanto, tudo isso aqui é uma descrição da graça. A terra somos nós. Deus faz chover sobre a nossa vida, com frequência, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam. Isso por graça, porque recebemos a bênção de Deus. É Ele que faz chover, é Ele que dá todas as condições para a gente poder frutificar, tá bom? Mas a mesma terra, se em vez de aproveitar aqui a chuva e produzir uma colheita proveitosa, ela produzir espinhos e ervas daninhas, ela se tornará o quê? Inútil, e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Todas estas passagens, a do sal, a do ramo e esta aqui, e se você acha que ele não está falando de crente, dá uma lida nos versículos anteriores, no versículo 3, 4, 5, 6, ele claramente fala, porque é impossível para aqueles que um dia experimentaram a salvação, experimentaram o Espírito Santo, os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível recobrá-los. Falando do perigo da apostasia daqueles que um dia verdadeiramente experimentaram a salvação. E aqui ele conclui esse texto com esta parábola: pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente sobre ela, para produzir uma colheita proveitosa, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz o contrário, em vez de frutos, espinhos, ervas daninhas, se torna inútil, é amaldiçoada, e o seu fim é ser queimada. Assim como o ramo que não dá fruto, o fim é ser cortado. Assim como o sal que perde o seu sabor, as suas propriedades, é pisado, lançado fora. Por isso tantas exortações, como criancinhas recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Eu não sabia que eu tinha que crescer para a salvação. Irmão, você já foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. A salvação não é alguma coisa estática que aconteceu lá no passado e ninguém pode tirar de mim. Quer ver a palavra de Jesus a esse respeito? Cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Portanto, a minha coroa não é algo que eu recebi e está já por demais garantida e acertada. Assegurada está a minha coroa. Não, eu preciso vencer. Ao vencedor. Portanto, diz Pedro, 1 Pedro 2,2: como criancinhas recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E ele diz
no capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipenses 2, 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Você veja que essa mensagem não é para ninguém sair daqui contente, rindo, feliz da vida. É para sair daqui com o propósito de desenvolver a salvação com temor e tremor. Depois de temor e tremor, meu irmão, ninguém sai rindo não. Não é não? A gente só quer ouvir coisa que faça a gente sair feliz da vida. Mas existe uma felicidade enganosa. Existem canções que estão passando a mão na nossa cabeça dizendo, está tudo bem, continua assim, está bom demais. Eis aí o perigo dessas coisas. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor é o que eu espero haja aqui nesse dia, nessa noite, por causa da palavra de Deus que nos adverte. Vigia, ora, para não cair em tentação. Quem está em pé, cuide para que não caia. O fruto do Espírito é amor, longanimidade, bondade, domínio próprio, temperança. Tudo que fazemos de bom é pelo Espírito. Sem Ele nós não podíamos fazer nada. É por sua graça, misericórdia. É por uma tremenda, tamanha salvação. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Veja que a graça salvadora é também educadora. Educando-nos o quê? Que renegadas as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, sóbria, santamente. Portanto, a graça, ela é para produzir em nós o fruto da santificação, para sermos a semelhança de Cristo. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A graça se manifestou salvadora a todos, mas ela educa para que a gente renegue o mal, renegue as paixões mundanas e viva de maneira sóbria. O fruto do Espírito, então, é tanta coisa, tanta dádiva, é tanto amor, é tanta graça, tanta alegria, é tudo dele, mas ele acontece na nossa vida automaticamente. Eu sou cristão, então vou ter o fruto do Espírito. Não, cabe a nós nos enchermos do Espírito Santo e frutificar. Aqueles que são crentes, ele diz, não vos embriagueis com vinho. Mas precisa de uma exortação dessa para crente? Precisa, porque se não precisasse o apóstolo Paulo não ia perder tempo escrevendo isso. Concorda comigo? Está entendendo? Então, você que é crente, cuidado com a cachaça, cuidado com a bebida. Crente pode se embriagar? Pode, não deve, é diferente. Está entendendo? Pode se embriagar? Pode. É diferente de deve. Ele tem poder para se embriagar? Tem poder para se embriagar. Ele começa a tomar e vai ficar bêbado que nem outro. Não tem nada depois que você se converte, não tem nada no seu DNA que foi alterado para você ser imune à bebida. Você está entendendo? Você pode adquirir o vício da bebida, da cachaça, da cerveja, você pode, do fumo, da maconha, da cocaína. Você está suscetível. Como outras pessoas, você não está blindado não. Você precisa se blindar. Você não está blindado contra o adultério, contra as concupiscências desse mundo. Você é exortado o tempo todo a rechaçar essas coisas. Por quê? Porque essas coisas ainda existem e são uma tentação na tua vida. Enchei-vos do Espírito Santo. Então é atitude proativa. O crente tem que ter uma atitude proativa. Como é que eu vou me encher do Espírito Santo? Primeiro lugar, deixa a bebida de lado, não vai encher a cara. O fruto do Espírito é temperança, é domínio próprio, não é? Então seja comedido em tudo. Isso vale para glutonaria, isso vale para tudo quanto é coisa. O fruto do Espírito precisa ser exercitado, precisa ser nutrido. Enchei-vos do Espírito. Diz a palavra de Deus, não entristeça o Espírito Santo. Já ouviram esse versículo da Bíblia? Cuidado, não entristeça o Espírito Santo. Portanto, eu e você, em vez de enchermos o Espírito, nós podemos entristecê-lo. Nós podemos apagar o Espírito. Por quê?
porque a ação do Espírito em minha vida, na tua vida, não é do tipo irresistível. É bem parecida com a ação de Cristo em pessoa, em carne e osso entre nós, quando esteve entre nós, e Ele conversava, dialogava, interagia, manifestava-se, curava, abençoava. Ele de maneira alguma usou seu poder supremo para coagir, para de maneira coercitiva obrigar, forçar. O jovem rico foi livre para ir, e diz a palavra: o Senhor o amou, mas o deixou. Sabe o que diz Romanos capítulo 1? Que o Senhor, se a gente aprontar, meus irmãos, se a gente começar a aprontar uma atrás da outra, e ainda fica zombando, achando o seguinte: ó, Deus não está nem aí, eu já aprontei um montão e ainda estou vivo. Já aprontei um montão e não pega nada. O pecado, o que eu faço, o que eu fiz, o que eu pintei, não pega nada. Tem gente com aquela cara de pau, e uma frase que se diz aí nesse mundo: lavou, está limpo, né? Joga uma aguinha, está tudo renovado. Está entendendo o que eu estou falando? Quem é adulto sabe do que eu estou falando. Essas coisas são do diabo, do inferno. Que o diabo quer macular a gente. O diabo quer que a gente age de maneira a entristecer o Espírito Santo, a apagar o Espírito na nossa vida, a endurecer o nosso próprio coração. E a gente vai endurecendo, e diz lá Romanos capítulo 1, que o mundo, que uma sociedade é capaz de, por sucessivas rejeições da graça, resistência à ação benigna e maravilhosa de Deus na nossa vida, chega a um ponto que Deus nos entrega a nós mesmos. É isso que diz. E os entregou, por fim se cansou de ser benigno com você. Chega um ponto que vai ter o juízo final, chega um ponto que chega a nossa morte. Tem gente que acha que a paciência de Deus nunca se esgota. Diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 23, para os judeus: raça de víboras, vocês sempre estão aprontando, vocês estão mentindo, vocês vão aprontar, vocês vão matar, vocês vão continuar fazendo mal, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, como falou Estevão para aquela comunidade de judeus. E ele diz: enchei, pois, a medida dos vossos pais. Sabe que medida é essa? É a medida do cálice da ira de Deus. A paciência de Deus é sem igual. Não existe ser mais paciente, misericordioso, compassivo e longânimo que Ele. Mas existe um dia de juízo final, meu irmão e minha irmã. Tem gente abusando. E aí chega um ponto que Deus nos entrega a nós mesmos. Chega um ponto que Deus quer salvar aquele jovem rico, mas Deus vai respeitar o livre-arbítrio dele. Quer ir embora, vai. Você é livre para fazer o que você quiser. Para se encher do Espírito Santo, se encher de cachaça. Se você vai se encher do Espírito Santo ou de cachaça, problema é seu. Você está entendendo? E vai colher o que você está plantando. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso mesmo ele vai colher. E com isso eu termino. Espero que você não esteja bravo comigo, porque eu trouxe uma mensagem forte, 2 vezes seguidas. Já não bastou semana passada. O senhor pegou pesado. O senhor disse: vai ter com a formiga ou preguiçoso. Você disse que aquele que ficar deitado não vai receber a bênção, que a bênção de Deus não cai para preguiçoso algum, não cai para acomodado algum, só cai para aquele que busca, aquele que quer, aquele que se empenha, aquele que valoriza, aquele que faz multiplicar o talento. Deus gosta disso, gosta de que seus filhos tenham atitude. Amém? Tenha atitude, filho de Deus. Ele já tem te abençoado com toda sorte de bênçãos e graças espirituais, e quer que você faça bom uso delas. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Um dia, 16 anos de idade, eu tomei o propósito, rejeitei o mundo.
seguir a Deus. Propósito: eu vou à igreja, eu vou à escola dominical, eu vou para os cultos, eu vou para a célula, eu vou buscar a Deus. Você está entendendo? Para nunca mais voltar atrás. É isso aí. Essa é a diferença. Agora eu podia citar muita gente que caminhou comigo e que tinha o mesmo propósito e que já ficou pelo caminho há muito tempo. Que caminhou comigo, que tinha o mesmo propósito, que andou bem até certo ponto, mas que ficou pelo caminho. E qual a diferença? O propósito de Deus para mim era um, o propósito de Deus para eles era outro? Deus gostava mais de mim do que gostava deles? Não. A diferença é como você responde. Acorda, abre os olhos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cabe a cada um de nós ser responsivo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E Deus está querendo saber quem é que o ama de fato e de verdade. Deus busca verdadeiros adoradores. Ele não está de brincadeira não, ele está buscando verdadeiros adoradores. Veja que ele não está dizendo, Deus vai fazer você de verdadeiro adorador. A quem ele quiser que seja verdadeiro adorador, ele vai tornar essa pessoa verdadeiro adorador. Quer ele queira ou não, você é simplesmente um fantoche nas mãos de Deus. Isso simplesmente não existe na Bíblia. Deus está buscando verdadeiros adoradores. Veio para os que eram seus, com o propósito de salvá-los. Esses não quiseram, mas há tantos quantos quiseram, receberam também poder. Recebe poder para ser verdadeiro adorador, poder para ser testemunha, poder para vencer, para experimentar alegria. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele vai te dar alegria, vai te dar paz, vai te dar vida abundante. Ele prometeu, Ele há de cumprir, mas a promessa é condicional. Que caia a ficha da gente uma vez por todas. Se a gente quer que essa promessa se cumpra, tomemos a atitude que a Bíblia mesmo diz que devemos tomar. Olha, vou só voltar naquele slide para concluir, para ficar bem firme, que eu sou chato mesmo. Ai, ai. Esse é o resumo. Romanos capítulo 12. A bênção que Deus tem para cada um de nós, que experimentemos uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há quem esteja aqui hoje que não seja objeto desta graça, deste alvo, desse propósito de Deus. Isso é o que Deus tem para você. Agora, se cada um de nós vai experimentar isso ou não, é outra história. Nos compete o quê? Nos oferecermos a Deus em sacrifício vivo e santo, não nos amoldarmos ao mundo e termos uma atitude proativa de transformação, de renovação da mente. Então cuidado com quem é que está fazendo a sua cabeça, cuidado com quem é que você ouve, quem é que você ouve na televisão, no rádio, o que é que está te influenciando. Você é responsável pelas coisas que você ouve, que músicas que você canta. Até aquela música que a Prince estava cantando, né, da princesa. Eu dei um toque para a Núbia, uma música em inglês, não tem obrigação de saber a letra, né? Mas como que é? A música é lindíssima. Let It Go. Você já ouviu a tradução dessa música? A Helena já canta de cor esse negócio. O que eu quero dizer para vocês é que quando você é criança e não sabe o sentido, tudo bem, mas dá uma lida lá. É uma expressão de liberdade, de rebeldia em relação a todos os moldes e padrões morais e qualquer outra coisa. O espírito libertário dos moldes morais da sociedade. Cuidado, né? Quem é que está fazendo a cabeça? Essas músicas do mundo, essas coisas, cuidado. Irmão, quando eu decidi buscar Deus, mudou meu repertório de discos.
Hoje tem MP3, esse negócio. Mas escolha bem o que você vai ouvir, o que vai fazer, o que vai estar na sua meditação. Diz o Salmo de número 1: bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque é esse que será como árvore plantada junto a ribeiros, e que dará o seu fruto na época certa. Esse vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora os ímpios, os desobedientes, os incrédulos, os que fazem pouco caso da palavra de Deus, secarão, serão como uma folha ao vento, que não tem estabilidade e durabilidade, e que vai cair e murchar. Tem gente querendo um atalho para a bênção, mas não tem não, é esse aqui. É a graça, mas uma graça que nos leva a ser frutíferos, e que exige de nós esforço, um negar-se de nós mesmos, um tomar a nossa cruz, apresentarmos diante de Deus como sacrifício vivo, rechaçarmos o mundo e as coisas e os princípios do mundo e as paixões do mundo. Jovens, fujam das paixões mundanas, das paixões da mocidade. Transforme-se renovando a sua mente. Cuidado com o que você está fazendo hoje, você vai acabar colhendo aquilo. Se você plantar bem, vai colher coisa boa. Deus é com você. Os olhos do Senhor estão sobre os justos para recompensá-los. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E ponto final. O resto é conversa mole, é história do diabo, para enganar, para matar, para destruir. Mas Jesus veio para que a gente tenha vida, e vida com abundância. Oremos. Amém e amém.